Graça e paz, hoje dia 3 de abril, mais um dia da nossa querida leitura bíblica, hoje Atos capítulo 5. Tá bom, vamos lá. Um homem chamado Ananias, com Safira, sua mulher, também vendeu sua propriedade. Ele reteve parte do dinheiro para si, sabendo disso também sua mulher, e o restante levou e o colocou aos pés dos apóstolos. Olha só o que ele fez. Ele só pegou uma parte do dinheiro que tinha vendido a casa, a propriedade, e tinha guardado. E o resto ele realmente levou aos apóstolos. Então perguntou Pedro: Ananias, como você permitiu que Satanás enchesse seu coração a ponto de você mentir ao Espírito Santo e guardar para você uma parte do dinheiro que recebeu pela propriedade? Ela não pertencia a você? E depois de vendida, o dinheiro não estava em seu poder? O que o levou a pensar em fazer tal coisa? Você não mentiu aos homens, mas sim a Deus. Ouvindo isso, Ananias caiu morto. Grande temor apoderou-se de todos os que ouviram o que havia acontecido. Então os moços vieram e envolveram seu corpo, levaram-no para fora e o sepultaram. Cerca de 3 horas mais tarde entrou sua mulher, sem saber o que havia acontecido. Pedro lhe perguntou: Diga-me, foi esse o preço que vocês conseguiram pela propriedade? Respondeu ela: Sim, foi esse mesmo. Pedro lhe disse: Por que vocês entraram em acordo para tentar o Espírito do Senhor? Veja, estão à porta os pés dos que sepultaram seu marido, e eles a levarão também. Então, naquele mesmo instante, ela caiu morta aos pés dele. Então os moços entraram, encontrando a morta, levaram-na à sepultura e a sepultaram ao lado de seu marido. E grande temor apoderou-se de toda a igreja e de todos que ouviram falar desses acontecimentos. Uma leve mentirinha aqui, né? É uma leve mentirinha. Resultou nessa treta toda. Mas por que, Rodrigo? O que tem de errado? Não foi ele reter o dinheiro. A questão não foi essa. A questão foi a mentira. Entendam que de Deus a gente não consegue esconder nada. Muito melhor ser sincero, por mais que seja errado, seja sincero. Você não vai conseguir enganar a Deus. E se você tenta enganar só os homens, pior ainda seu engano. Faz sentido? Então, que sejamos francos com o Senhor. Afinal, Ele é nosso Pai, Ele nos perdoa. Agora a gente tentar enganar Ele para tirar alguma vantagem, pelo amor de Deus, né? Acho que é muita ingenuidade até. Mas é isso. Vamos lá. Os apóstolos realizavam muitos sinais e maravilhas no meio do povo. Todos os que creram costumavam reunir-se no pórtico de Salomão. Dos demais, ninguém ousava juntar-se a eles, embora o povo estivesse em alto conceito. Em número cada vez maior, homens e mulheres criam no Senhor e lhes eram acrescentados, de modo que o povo também levava os doentes às ruas e os colocava em camas e macas, para que pelo menos a sombra de Pedro se projetasse sobre alguns, enquanto ele passava. Afluíam também multidões das cidades próximas a Jerusalém, trazendo seus doentes e os que eram atormentados por espíritos imundos e todos os que eram curados. Olha só, eu perdi um pouquinho de concentração aqui nisso, mas muitas pessoas se converteram, né? Após sinais milagrosos dos apóstolos. E aí pessoas doentes eram curadas, endemoniados eram expulsos. É isso. Até a sombra de Pedro as luzes colocava em cães e macas, para que pelo menos a sombra de Pedro se projetasse sobre alguns enquanto ele passava. Afluíam também multidões de cidades. Aqui não diz que quem estava na sombra era curado. Mas mais à frente a gente vai ver sobre isso.
Então o sumo sacerdote e todos os seus companheiros, membros do partido dos saduceus, ficaram cheios de inveja. Por isso, mandaram prender os apóstolos, colocando-os numa prisão pública. Mas durante a noite, um anjo do Senhor abriu as portas do cárcere, levou para fora e disse: Dirijam-se ao templo e relatem ao povo toda a mensagem desta vida. Os apóstolos foram presos, mas os anjos abriram as celas. Ao amanhecer, eles entraram no pátio do templo, como haviam sido instruídos, e começaram a ensinar o povo de novo. Quando chegaram, o sumo sacerdote e seus companheiros colocaram um sinédrio, toda a assembleia dos líderes religiosos de Israel, e mandaram buscar os apóstolos na prisão. Todavia, ao chegarem na prisão, os guardas não os encontraram ali. Então voltaram e relataram: Encontramos a prisão trancada, com toda a segurança, com os guardas diante das portas, mas quando as abrimos não havia ninguém. Diante desse relato, o capitão da guarda do templo e os chefes dos sacerdotes ficaram perplexos, imaginando que danado teria acontecido, né? Interessante. Nesse momento, chegou alguém e disse: Os homens que os senhores puseram na prisão estão no pátio do templo, ensinando o povo. Então, indo para lá, com os guardas, o capitão trouxe os apóstolos, mas sem o uso da força, pois temiam que o povo os apedrejasse. Depois deles escaparem da prisão e ainda mais estar rodeado de pessoas, como é que vai ser isso, né? Tendo levado os apóstolos, apresentaram-nos ao sinédrio para serem interrogados pelos sumos sacerdotes. Olha só. Os apóstolos, antes presos, agora libertos, foram novamente capturados e levados ao sinédrio. O sumo sacerdote lhes disse: Temos ordens expressas a vocês para que não ensinassem neste nome. Todavia vocês encheram Jerusalém com a sua doutrina e nos querem tornar culpados do sangue desse homem. Pedro e os outros apóstolos responderam: É preciso obedecer antes a Deus do que aos homens. O Deus dos nossos antepassados ressuscitou Jesus, a quem os senhores mataram, suspendendo-o no madeiro. Deus o exaltou, elevando-o à sua direita como príncipe e salvador, para dar a Israel arrependimento e perdão de pecados. Nós somos testemunha destas coisas, bem como o Espírito Santo que Deus concedeu aos que lhe obedecem. Ouvindo isso, eles ficaram furiosos e queriam matá-los. Mas um fariseu chamado Gamaliel, mestre da lei, respeitado por todo o povo, levantou-se no sinédrio e pediu que os homens fossem retirados por um momento. Olha só. Então lhes disse: Israelitas, considerem cuidadosamente o que pretendem fazer esses homens. Há algum tempo apareceu Teudas, reivindicando ser alguém, e cerca de 400 homens se juntaram a ele. Ele foi morto, todos os seus seguidores se dispersaram e acabaram em nada. Depois dele, nos dias do recenseamento, apareceu Judas, o galileu, que liderou um grupo em rebelião. Ele também foi morto, e todos os seus seguidores foram dispersos. Portanto, nesse caso, eu os aconselho: deixem esses homens em paz e soltem-nos. Se o propósito ou sua atividade deles for de origem humana, fracassará. Se proceder de Deus, vocês não serão capazes de impedi-los. Olha só. Pois se acharão lutando contra Deus. Quanta maturidade. Parabéns aí ao Galiel, né? Gamaliel. Parabéns. Eles foram convencidos pelo discurso de Gamaliel, chamaram os apóstolos e mandaram açoitá-los. Parabéns. Depois ordenaram-lhes que não falassem no nome de Jesus e os deixaram sair em liberdade. Coitado, né, dos apóstolos. Os apóstolos saíram do sinédrio. Olha só. Alegres. Isso aqui eu acho que é o mais importante do capítulo. Saíram do sinédrio alegres por terem sido considerados dignos de serem humilhados por causa do nome. Que nome? Do nome de Jesus. Todos os dias no templo e de casa em casa não deixavam de ensinar e proclamar que Jesus é o Cristo. Amém. Olha só, eles estavam felizes porque estavam sendo maltratados
por causa de Jesus, por causa do nome de Jesus. Eles se sentiram com a tamanha honra, né? Amém. Que a gente possa enxergar da mesma forma. E eles não deixavam de ensinar e proclamar que Jesus é o Cristo. Isso é isso mais importante do capítulo, né? Tiveram outras coisas aqui, muitas curas, tiveram a história aqui do Ananias e Safira, mas o mais importante foi aqui no fim, no meu entendimento. Amém? Deus te abençoe e até amanhã.